aí, cara, beleza? Para você que não me conhece, professor Brunelli do Script Math. E antes de assistir essa aula aqui, eu só recomendaria que você tivesse visto minhas aulas de introdução nessa mesma playlist, tá? E na aula anterior eu tinha comentado sobre o fatorial de Pickover, tá? Depois a gente vai comentar sobre ele. Por enquanto, eu quero mostrar para você que as hiperoperações, tá? O que seriam as hiperoperações que existem nesse corpo que a gente está mais acostumado com os números reais? É o seguinte, aliás, esse nome corpo a gente ainda vai ver mais pra frente depois em teoria dos conjuntos, essas coisas, tá? Então, a hiperoperação entre A e N, a hiperoperação 1, ela segue essa notação aqui, tá? Que seria a operação mais fundamental que a gente tem, que a gente está acostumado, tá? É a soma, a adição, o A mais o N, tá? Ou seja, uma função que ela tem esse medidor aqui, o medidor 1, que é o primeiro nível dela, tá? E ela tem essas duas variáveis. Aliás, funções de mais de uma variável, o professor Wellington ainda vai tratar bastante com exercícios nas playlists deles, tá ok? E então a gente soma simplesmente as duas variáveis, o A e o N, tá? Outra notação que a gente tem para essa operação é dessa forma aqui, tá? Com esse 1 aqui em cima, ou dessa forma aqui com os colchetes, tá? Bastante utilizada para a gente escrever em mensagens de texto, essas coisas. Se bem que acho que não é muito comum, né? Mas tudo bem. Ou essa outra operação aqui, escrever o hiper ou só colocar o H, que eu acabei colocando assim, mas depois eu vou usar mais essa, tá? Então, o segundo nível seria a operação 2, que é a multiplicação, tá? Entre o A e o N. Ou dessa mesma forma, para 1, para 2, para 3, desse aqui também para 1, para 2, para 3. Eu só não coloquei aqui, tá? Essa outra notação a gente já chega lá. E o que acontece? Aí a gente vai elevando os níveis, tá? Aí para a operação 3, ela seria o A elevado a N, tá? A elevado a N. Muitas vezes, em mensagem de texto também, em vez de colocar o A, colchete 3N, a gente põe assim, ó, isso aqui é igual a aí o acento circunflexo, né, e o N, A elevado a N, a gente muitas vezes se refere assim, tá? Então, o que existe? Existe uma notação que chama notação de Knuth, tá? Que é a seta de Knuth, é essa notação aqui, tá? A elevado a N, que esse cara é um matemático também, inglês não, estadunidense, né? Então, que a gente conclui, cara, que eu já tinha mostrado na aula de introdução, tá? Que A elevado a N é o quê? Como a gente sabe, né? A vezes A vezes A, N vezes, tá? Agora, na hiperoperação 4, tem outro negócio, outra notação, eu já tinha mostrado na aula de introdução também. Em vez do expoente ser aqui na direita, ele é aqui na esquerda, certo? Essa operação aqui, ela é chamada também de, aqui é a adição, né? Multiplicação, exponenciação. Ah, mas e a subtração? Não, subtração é a mesma coisa que adição, só que A menos N é a mesma coisa que A mais menos N, tá? Então o menos N ele está dentro dos reais também. Se o N tá, o menos N obviamente também. Da mesma coisa, divisão. Ah, e a divisão? Não tem as quatro operações? Não, não é quatro operação não. A divisão é simplesmente A dividido por B é igual a A vezes o inverso de B, tá? Que não eu tinha mostrado. Então, se B está nos reais, o inverso do B também tem que estar nos reais. Contanto que B seja diferente de zero, né? Porque são casos que a gente vai ver mais pra frente, calma. Tá? Então, e essa operação aqui é chamada de tetração, tá? Tetração, consequentemente, pentação, aí a gente pode indo para mais a hexação, heptação, tá? É que nem o nome dos polígonos, tá? Que a gente acaba vendo em geometria. Cara, aliás, depois eu vou deixar no link aí embaixo, tá? Na descrição, eu vou deixar o link com o nome dos polígonos, tá? De curiosidade para você saber caso não saiba. E o que acontece? Essa tetração aqui, ela é representada assim, né? O A elevado a A, elevado a A, elevado a A, elevado a A. Então, ou seja, o A elevado a A, elevado a A, elevado a A, tantas vezes assim, tá? Dessa forma a gente vai encadeando a exponenciação, tá? Ou seja, uma dentro da outra, dessa forma aqui, N vezes. Tá? Então o A ele aparece N vezes. Só que essa notação aqui, ela pode ser representada pela seta de Knuth assim, ó.
a seta secundária de NUF, certo? A e N, tá? Nessa forma aqui. Se a gente for pensar, quando não aparecia esse nada, né, como se fosse uma potência, tá? Uma potência dessa função aqui, no próximo aula a gente vai ver melhorzinho sobre isso, tá? É como se tivesse um aqui, tá? Como se tivesse um nessa setinha, tá? Então, se usando várias setinhas com 1, a gente pulou para 2, tá? Então quer dizer que para chegar na 1, a gente usaria várias setinhas com a 0, tá? Então, quer dizer que o A elevado a N é A vezes A vezes A vezes A, quer dizer que é o A seta 0, o A seta 0, seta 0, até o A, N vezes. Então, isso aqui seria o A vezes o A vezes o A. Portanto, a multiplicação a gente pode denotar dessa forma aqui também, tá? Com esse expoente 0, que é como se uma coisa elevada a 0, se ela não tivesse aqui, a gente pode ter essa interpretação, tá? Só viajando aí. Então, elevado a 0 tira, aí fica o A e o N, né? O A vezes o N, que a gente é acostumado, ou às vezes põe só uma letra do lado da outra. Mas sem tomar cuidado com certas anotações, porque pode ser que nem o termo geral, tá? Então, mais pra frente a gente vai vendo tudo isso daí. Agora, tá vendo que vai o nível aqui, ó, esse nível, ele baixa do 2 pro 1, aí do 1 baixa pro 0, e se a gente pegar esse 0 aqui, seria a mesma coisa, eu vou apagar essa parte aqui, eu tenho um apagador e eu esqueço disso, tá? Então, se a gente pegar essa parte aqui, ó, a seta 0, seria a mesma coisa que a gente tiver a seta menos 1, tá? O A seta menos 1, então o A vai aparecer N vezes. E isso aqui é o quê? Isso aqui seria o quê? Se N vezes A, né, o N está aparecendo, o A está aparecendo N vezes, então quer dizer que para dar N vezes A, quer dizer que está somando, que nem eu mostrei na aula de introdução, tá? Portanto, isso aqui é como se fosse A mais A mais A, tá? Então, a soma, ela pode ser dada como A seta menos 1, N, tá? Então, cara, você vai perceber que vai ter esse certo padrão que, de forma geral, a hiperoperação nessa base B aqui, tá? De A e N, ela vai ser sempre o quê? Ela vai ser sempre o A, aí a seta. Percebe que quando a base era 1, a seta é menos 1. Base 2, seta 0. Base 3, seta 1. Então, aqui na seta vai ter o expoente B menos 2, tá? E o N. Então, cara, então só precisa tomar dois pontinhos importantes, tá? A gente vai tomar como a hiperoperação 0 a função sucessor, certo? Quando a gente tem um número natural, lembra na aula de introdução, a gente viu um número natural, tá? Então se a gente tiver um número natural, a sucessor dele é o A mais 1. Então, independentemente do N, isso aqui só depende do A, tá? Quando a nossa base for 0. Por quê? Porque, que nem eu expliquei lá, nessa mesma aula dessa playlist, tá? Se a função sucessor, a gente for truncando ela, ou seja, encadeando ela, colocando uma dentro da outra N vezes, o que a gente vai ter? Vai ter o A mais N, tá? Então, se a gente for colocando ela N vezes, uma dentro da outra, que a gente fez aqui, aqui e aqui, tá? Então, a gente vai ter a hiperoperação 1. Da mesma forma, se a gente colocar uma dentro da outra aqui na 2, a gente vai ter a hiperoperação 3. Se a gente for colocando uma dentro da outra na 3, vai ter a 4. Uma dentro da outra na 4, tem a 5, tá? Então, cara, e é exatamente esse ponto que é importante ressaltar, tá? Porque esse fato da gente ir colocando uma dentro da outra vai nos permitir fazer a seguinte análise, tá? Perceba esse exemplo aqui, ó. Tá? A gente tinha o A, setinha 1 e o N igual ao a setinha 0, que 0 é o que? É 1 menos 1, tá? 1 menos 1. E depois, dentro disso, restou o A setinha 0, né? Setinha 0. Só que se a gente tinha N As aqui, e a gente tirou esse primeiro, então a gente ficou com N menos 1 As aqui dentro, certo? Você vai perceber o seguinte, cara. Se isso aqui tem a mesma estrutura que isso, tá? Contanto que, na verdade, tá exatamente a mesma coisa, só que a gente sabe, né, que essas reticências a gente explicitou que tem um A menos do que aqui, tá? Se aqui com NAs a gente tinha A setinha 1 N, quer dizer que com um A menos, quer dizer o quê? Quer dizer A setinha
1, tá? Porque esse mesmo 1 aqui, ó, n menos 1, tá? Então, é a mesma coisa que isso, esse n quer dizer a quantidade de a's que tem aqui, tá? Então, esse 1 aqui vai descer, esse expoente desce para 0, por isso que tinha 0 e aqui ficou 1. E quantos a's tinha? Tinha n menos 1, tá? Então, a gente chegou à conclusão que o a setinha 1 n é igual a aí a setinha cai um expoente, tá? Cai um expoente e fica tudo isso aqui entre parênteses, tá? Ou seja, esse mesmo a, essa base aqui não mudou, tá? E continuou o n menos 1. O que significa isso aqui, cara? Você vai perceber que para qualquer expoente que a gente tiver aqui, qualquer base dessa nossa hiperoperação aqui, tá? O a setinha b n, ele vai ser o quê? Vai ser o a, aí o que aconteceu aqui na base? A base caiu, né? Caiu 1, tá? E aqui dentro ficou o quê? Aqui dentro ficou o a setinha, a mesma base, não mudou, era 1, tá? Aqui, ó, era 1, não mudou a setinha, eu esqueci que eu tenho apagador de novo, e agora ficou n menos 1 aqui dentro, tá? Então a gente tem essa formulinha aqui que ela é bastante importante também. Oh, perdão, aqui não era 1, né? Que era a base, que é a mesma base que aqui, só tinha dado como exemplo aquela lá. Mas essa aqui é a mesma base. Depois a gente vai ver mais sobre isso, tá ok? Na próxima aula. Espero que me acompanhe, então, galera. Já deixa eu curtir se curtiu, né? Obviamente. Os comentários, beleza? Até a próxima.